Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Êxodo 7. Êxodo 7. Versículo 3. Quem achou? Amém? Todos acharam? Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Em outra versão diz: endurecerei. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Amém? Amém. Então, irmãos, eu, meditando na palavra do Senhor, penso que durante a nossa trajetória, o Senhor em algum momento vai endurecer o coração de alguém. E isso vai fazer parte da nossa vida. Ele vai endurecer o coração de alguém. Todos conhecem a história. Ele endureceu o coração de Faraó. O Faraó não deixava o povo dele ir. Mas alguns séculos depois, ele amoleceu o coração de uma pessoa. Eu utilizo essa palavra amolecer, mas nós vamos ler aqui o versículo certinho. Porque quando Ciro resolve liberar o povo para retornar do cativeiro babilônico, ele amoleceu o coração de Ciro. Porque Ciro precisava. De repente, tinha escravos, tinham pessoas, ou não, deixa esse povo aqui me servindo. Mas não, o Senhor amoleceu o coração de Ciro e liberou o seu povo. Mas, o que eu queria colocar assim para os irmãos como pano de fundo dessa trajetória do povo de Deus, falando um pouquinho desde a criação do mundo, no período adâmico e pré-diluviano, a criação com Adão e Eva, até a chamada de Abraão, que virou Abraão. Esse foi um período chamado aí pelos teólogos de pré-adâmico, né? Então, ali já começa a trajetória do povo de Deus. Adão e Eva são filhos de Deus, foram criados por Deus. E ali já começa a trajetória. Depois desse período, quando o Senhor resolveu acabar com a humanidade por meio do dilúvio, veio o dilúvio. Na sequência, ao final do dilúvio, Noé, que tinha 3 filhos, teve uma missão de dispersar os filhos pelo mundo, pela terra, que são os 3 filhos Sem, Cã e Jafé. Então, a humanidade teve um novo início. Então, essa humanidade é o povo de Deus. E eu não vou entrar em detalhes assim, nós podíamos falar bastante coisas do povo semita, camita, jafetita, mas eu só estou querendo que vocês pensem assim, como que foi a trajetória do povo de Deus? A criação do mundo, depois a criação do homem, depois o dilúvio, aí o povo é disperso e começa a multiplicar pela terra. Nesse momento, mais propriamente dito, nós vamos entrar na época do povo de Israel mesmo, com a multiplicação, com a dispersão dos povos, a fixação em terras, porque até então Abraão ele era nômade, mas a partir do momento que Deus chama Abraão para ele sair da terra de Ur dos Caldeus, ele fixa um território. É claro, ele tem um momento que ele vai para o Egito, que ele vai para a terra de Canaã, mas ele fixa território, ele já não é mais aquele povo nômade. E aí começa um período patriarcal, em que Deus chama ele para uma aliança, e aí a aliança que se estende para Isaac e Jacó, porque a aliança não era apenas então somente com Abraão, a aliança era para uma geração. Então o Senhor chama Abraão, por consequência Isaac e Jacó. Então nós temos todo aquele histórico, né, de Gênesis 12 até mais ou menos o capítulo 50,
que fala desse período patriarcal, período de Abraão. Em outro momento, o povo de Deus vai para o Egito. O povo permanece no Egito por 430 anos. Deus tira o povo do Egito. Deus institui as leis. Deus institui o tabernáculo para que ele fosse adorado, para que no tabernáculo fossem feitos os sacrifícios. O Senhor tira o povo do Egito, da escravidão de Faraó, leva o povo para a terra prometida. O povo conquista Canaã por meio da missão, dos espias, a travessia do Jordão, a queda de Jericó, toda essa parte histórica os irmãos sabem. Por fim, são instituídas as 12 tribos lá, são 12 cidades ou 12 países. Temos na sequência o período dos juízes, a infidelidade dos israelitas foi necessária, pela infidelidade dos israelitas foi necessária a instituição de juízes. O principal dos juízes, que foi sacerdote e profeta, foi Samuel. E aí a história do povo de Deus vai se desenrolando, a trajetória do povo de Deus vai se desenrolando. Nós temos depois uma monarquia, de Saul, Davi, Salomão, a construção do templo de Salomão, e infelizmente, ou felizmente, porque os planos do Senhor são perfeitos, a gente não... Houve a divisão das tribos, houve a divisão do reino. Aí, depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, provoca a divisão do reino, e aí uma nova trajetória de lutas, de problemas, de cativeiro, de restauração, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, e aí nós chegamos ao período interbíblico, período de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Eu falei tudo muito rápido, mas essa é a história, essa é a trajetória do povo de Deus. É claro que no meio disso tem N outras histórias. Mas o que me faz pensar, analisando essa trajetória, é que todo mundo será provado. Em algum momento das nossas vidas, todo mundo será provado. Você, de repente, pode até estar sendo provado agora, ou você pode não estar sendo provado agora, mas todo mundo será provado. Se você analisar detalhes desse pano de fundo, detalhes históricos, período de juízes é muito legal, a história do povo hebreu mesmo, em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, nós vamos ver, vamos conhecer um pouco da história daqueles que, como nós, assim como nós, são filhos de Deus. Foi um povo escolhido por Deus, e foi um povo escolhido por Deus por um propósito, mas que muitas vezes pela desobediência saímos desse propósito. Então, analisando isso, analisando algumas histórias, conhecendo já algumas histórias desde criança que a gente vai ouvindo, a gente pode encontrar a tal da similaridade que eu falei. O que nós temos de similaridade, de coincidências com todo esse povo, dentro de toda essa trajetória? Primeiro, promessa. Abraão foi chamado debaixo de uma promessa. Então, se vocês quiserem abrir, senão eu vou ler, Gênesis 12, 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Essa promessa, irmãos, foi feita para Abraão quando ele tinha 75 anos. Ele morreu aos 175 anos. Então ele viveu 100 anos só de promessa, porque ele não viu a promessa de Deus se cumprir. Aquilo que o pastor falou aqui, muitas vezes só os seus filhos vão entrar na terra prometida. Isso é uma coisa que pode ser literal, como pode ser espiritual. De repente você está aí numa luta, orando pelo teu filho, pelo teu marido, mas talvez você morra e não veja o plano de Deus se cumprir. E uma prova disso é que não se cumpriu na vida de Abraão
fisicamente, porque ele morreu aos 175 anos, mas, como eu falei, a promessa foi para uma descendência, foi para uma geração. Então, nós encontramos nessa trajetória do povo de Deus algo em comum em todas as histórias. E nós temos que entender que nós também estamos inclusos nesse algo em comum. Nós também estamos inclusos na promessa, né, Edilene? Nós temos promessa para a nossa vida. Então nós temos que ter em mente que nós estamos vivendo um tempo de promessa. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu muitas vezes para o louvor, como obreiro, como de um grupo que faz visita no lar, evangelismo, eu não sei qual é a sua promessa, mas essa promessa foi feita para Abraão, e 100 anos depois, ele morreu, ele não viu, mas isso é ruim, não, isso não é ruim, mas ele fez a parte dele durante a promessa, ele fez, e nós temos que fazer a nossa parte durante a promessa. E a promessa de Abraão, ela passa também por um tempo de peregrinação, porque ele foi chamado, e como diz em Êxodo 12:40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, primeiro veio a promessa. Você tem promessa? Você tem promessa? Amém. Legal, glória a Deus, eu tenho promessa. Nós temos promessa. Nós como igreja, nós temos promessa. Só que nós temos peregrinação também. Então, o tempo que os filhos de Israel ficaram no Egito, os 430 anos, foi um tempo de peregrinação. Foi um tempo de escravidão? Não totalmente. Essa parte é interessante, porque tem que prestar bastante atenção para entender. Os 430 anos que se refere ao Êxodo 12, não são 430 anos que o povo ficou efetivamente dentro do Egito. Houve um tempo, desde o chamado de Abraão, aos 75 anos, em que ele começou já a peregrinação. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, já começou a peregrinação dele ali. Então ele já estava vivendo a promessa, porque ele acreditou na promessa de Deus. Imagina, você sair da tua casa, do meio dos seus parentes, de uma certa segurança que você tinha ali. Então ele creu. Você tem que crer, eu tenho que crer, nós temos que crer que nós estamos vivendo debaixo de uma promessa e partir por uma peregrinação, que eu também não sei qual é a sua peregrinação, mas nós temos que partir por uma peregrinação. A peregrinação da geração de Abraão, contando Abraão, Isaac e Jacó, foi de 215 anos. Então, desde o chamado de Abraão até o dia que vocês vão lembrar da história, quando José recebe os irmãos procurando alimentos, eles vieram do Egito, eles vieram da terra deles atrás de alimento no Egito. Eles vieram comprar alimentos e ele recebeu os irmãos. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceu, certo? Ele era governador do Egito. Num segundo momento, ele manda buscar o pai dele. O pai dele, Jacó, quando veio falar com o faraó, e aí faraó, obviamente que José era um governador, era de total confiança de faraó, então José chamou a família, e logicamente, naturalmente, faraó aceitou que ele trouxesse a família, e em um dado momento, tem um versículo na Bíblia que eu não anotei, que Jacó fala com faraó. E aí, se a gente fizer a contabilidade dos anos, desde quando Abraão foi chamado, até esse dia que Jacó conversa com faraó, totalizam 215 anos. Então, depois 215 anos já é um tempo de peregrinação, desde Abraão até Jacó. Depois disso, foram mais 215 anos que o povo viveu, não o tempo todo em escravidão. Por quê? O José era governador do Egito, então ele preparou uma terra e a família dele ficou nessa terra.
foram alguns anos, não se sabe ao certo quantos anos ainda eles viveram debaixo, vamos dizer assim, do guarda-chuva de José, mas eles viveram algum tempo. Estima-se que aproximadamente por 50 anos eles começaram a ser escravizados. Então 215 anos mais 215 anos, 430 anos, que se confirma aquilo que está escrito na Bíblia. Mas desses 430, estima-se que quase 50 anos foi o tempo em que o povo ficou de fato oprimido e escravizado. Quando o faraó morreu, José morreu, veio outro faraó, veio outra dinastia, outros líderes. Se eu não me engano, até na história eles dizem que isso começou com um grupo chamado Ixos, e foi ali que eles começaram a escravizar e oprimir o povo de Deus. Então, eu não sei hoje, na sua vida, qual é a peregrinação que você está passando, mas você está passando aquela peregrinação, aquele tempo de promessa e peregrinação que o Senhor fez muitos dos nossos antepassados também passarem. Então, guardem isso para vocês. Vocês estão debaixo de uma promessa, assim como Abraão teve uma promessa. Vocês estão debaixo de uma peregrinação que muitas vezes a gente não vê fim. A gente fala: Jesus, quando acaba essa prova? Eu não aguento essa prova. E a gente fica murmurando muitas vezes, né, Vanessa? Às vezes a gente fica questionando a Deus. Mas você está debaixo da promessa e está numa fase de peregrinação. Você não é diferente do povo hebreu. Nós somos chamados como eles foram. Nós somos o povo de Israel. Nós somos a geração eleita do Senhor. Então nós temos que ter em mente isso, que nós estamos numa peregrinação. Talvez outras pessoas estejam em outro momento, tá, irmãos? Eu estou fazendo uma explanação daquilo que foi a trajetória do povo de Deus. E agora tem um terceiro ponto: um momento de crise. Houve um momento de crise e um momento de queda. Então, qual é o seu momento de crise? Você está debaixo da promessa, está ali numa peregrinação, mas de repente, alguma coisa acontece. Esse momento de crise e de queda, porque muitas vezes a gente cai, não estou falando queda do pecado, também pode ser, mas alguma coisa acontece que você, num momento de crise, cai. Então, olha, nós estamos percorrendo aí mais ou menos uns 1.200 anos da história do povo de hebreu, do povo de Israel, do povo de Deus. Nós estamos encontrando similaridades. Então, quando foi o seu momento de crise? Quando foi o seu momento que você aceitou Jesus? Ou, que nem no meu caso, eu sempre repito aqui, aceitei Jesus em 93, mas me converti em 2016. Foi um momento, para mim foi um momento de crise, para mim foi um momento de queda. O momento de crise aqui para o povo hebreu, quando saiu do Egito, qual foi? Mal eles saíram do Egito, já se depararam com o mar. Falei: ixi, agora nós vamos morrer. Olhavam para trás, para ouvir com os carros lá, a 1.000 por hora. Então ali já foi um momento de crise. Ali foi um momento que eles poderiam cair, perecer e morrer. Então, qual é o seu momento de crise? É uma separação? É um desemprego? É uma doença? É um assalto? O Flávio sofreu um assalto recentemente, né, Flávio? Foi um momento de crise ali. Você poderia ter apostatado da fé, não poderia? Se você não tivesse firme, se você não tivesse confiança na sua promessa, se você não tivesse em mente que aquilo ali era algo momentâneo, passageiro, você poderia ter até blasfemado. Falando: poxa, eu vou para a igreja, Deus? Que Deus é esse? Que eu vou para a igreja e permite que aconteça isso? Mas foi um momento de crise, foi um momento que ele não caiu, mas foi um momento que colocou a cabeça dele para pensar. Certamente, ele teve foi um paradigma, foi uma mudança dali para cá, em alguma coisa na vida dele, porque foi um momento de crise. Então nós vivemos momentos de crise. O povo hebreu, o povo de Deus vai viver um momento de crise.
E o melhor da história, a reconstrução. Aí eu vou ler aqui em 2 Crônicas 36, se vocês quiserem abrir, mas também não precisa, se não quiserem. 2 Crônicas 36, 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, passar anunciando por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Então, Ciro disse, ele apregou, ele falou e ele escreveu: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, que seja com ele e suba. Essa minha versão aqui, eu vou ler aqui na NVI, que está melhor, 2 Crônicas 36, que às vezes tem uma versão que eu peguei na internet que está com umas palavras meio difíceis, e a NVI, ela tem uma linguagem bem mais atual. 2 Crônica 36, 22 e 23. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio, e a pusesse por escrito nestes termos. Versículo 23. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao teu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o Deus, esteja com ele. Então olha só, quantos séculos depois, aqui irmãos, nós já estamos falando do retorno, do cativeiro babilônico. O Senhor tocou no coração de Ciro. Então o Senhor, ele tocou no coração do faraó, endureceu o coração do faraó, para que o povo dele percorresse uma trajetória. E aqui no final, o povo retorna para Jerusalém, e ele vai reconstruir um templo, ele vai construir um templo, ele é novamente tocado pelo Senhor. Quer dizer, não é a mesma pessoa, mas lá atrás o Senhor endureceu o coração de Faraó, e aqui na frente o Senhor tocou no coração de Ciro. Então olha só a trajetória do povo. Quantas pessoas passaram nesse período? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, os juízes, tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, no início. Olha quantos anos para se cumprir a palavra do Senhor. Jeremias 25, 12: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então o Senhor visitou o rei da Babilônia, o Senhor tocou no coração do rei da Babilônia, para que se cumprissem os 70 anos, que também foram profetizados, os 70 anos de cativeiro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão, para abater as nações diante de tua face, e tirar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então o Senhor, ele ungiu a Ciro, ele tocou no coração de Ciro, para que Ciro liberasse o teu povo. Então o povo que estava debaixo de uma promessa, peregrinou 430 anos, teve não só um momento, eu falei aqui só do momento do mar, mas teve N os outros momentos de crise, momentos de queda, e agora liberou para a reconstrução. Então, qual que é a similaridade que nós vemos hoje com essa palavra nas nossas vidas? O que nós podemos ver que tem acontecido com cada um de, pelo menos comigo, eu não sei se com você, pastor, acontece isso. Não sei se você está debaixo de promessa,
Não sei se você está em peregrinação. Eu não sei se você já sofreu alguma queda, alguma traição. Mas o Senhor vem e agora Ele reconstrói. Então a trajetória das nossas vidas como crentes, como povo de Deus, é essa, irmãos. Promessa, peregrinação, crise ou queda e reconstrução. Então nós temos que nos manter firmes, não nos apostatar da fé, porque muitas vezes você ainda está lá na promessa, você nem saiu para peregrinar, você só está na promessa e já está murmurando. Você só recebeu a promessa, aceitou Jesus, se batizou e já está querendo a reconstrução. Calma, tem uma trajetória para a sua vida. Você tem um tempo de peregrinação, vai ter um tempo que você vai precisar se apegar muito mais com Deus. Eu demorei 20 anos para entender isso. 23 anos, né? De 93 até 2016. Demorei 23 anos. Quando um momento de separação, quando um momento de queda, quando um momento de crise veio na minha vida e eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Então, não murmure, porque muitas vezes, e faça uma reflexão diante dessa palavra. Faça uma reflexão que você está na promessa ainda, você já está peregrinando, você está num momento de crise, no trabalho, em casa, muitas vezes nas finanças, ou você já está no momento de reconstrução? Vamos ler Jeremias 31, esse aqui eu vou pedir para os irmãos abrirem, Jeremias 31, verso 8 a 10. Vejam, eu os trarei da terra do norte, e eu os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações. Eu os conduzirei às correntes de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Então olha que lindo, olha que maravilha que o Senhor fez. Aqui no livro de Jeremias, já houve a profecia da reconstrução. Já houve a profecia na minha e na sua vida de que Ele te conduziria a correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque Ele é seu Pai, porque Ele é o Pai de Israel, Ele é o meu Pai, e nós somos o teu filho. Então glória a Deus, porque nós temos a promessa de reconstrução. Independente do tempo que você está passando, independente do paralelo que você possa fazer com o que o povo hebreu passou, com tantas pessoas, tantos patriarcas, tantas personagens bíblicas, que você estiver de repente se assimilando, se comparando, entenda que Jeremias 31 existe uma promessa para você, existe uma promessa para mim. Existe a promessa de que voltarão com choro. Nós vamos voltar com choro, mas esse não vai ser um choro para a morte, esse vai ser um choro para a vida, porque nós estamos voltando para a nossa terra, nós estamos voltando para aquela terra que nós somos tirados como escravos, que nós somos exilados para outros países. As tribos do norte, irmãos, foram dispersas e sumiram do mapa. Das 12 tribos, 10 tribos sumiram. E as tribos do sul, que se tornou Israel depois, somos nós somos a Israel do Senhor. Nós somos filhos, ele diz assim, porque sou pai para Israel. Então o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele nos conduz, mesmo em meio às desolações, Ele nos conduz com consolações. Então esse choro que muitas vezes eu tenho, esse choro que muitas vezes eu vejo que pessoas têm, a gente vê pessoas, e no olhar a gente sente muitas vezes que a pessoa não está bem. Esse choro não é um choro para a morte, esse é um choro de vida, porque o Senhor, Ele traz a gente em meio a esses choros do exílio para a terra, para uma nova terra, para a terra prometida. Ele traz a gente para aquelas promessas que Ele fez lá atrás. Ele traz as nossas vidas para uma realidade diferente,
nós recebemos a promessa, peregrinamos, nós choramos, nós caímos. A queda de Samaria, a queda de Jerusalém, isso daí para Neemias, quando Neemias ficou sabendo que as cidade, os muros da cidade dos seus pais estavam totalmente destruídas, ele chorou. Ele era um homem, que ele era o copeiro do rei, ele estava numa situação boa, ele comia do bom e do melhor, porque ele experimentava tudo que o rei ia comer. Ele era um funcionário de alto escalão, vamos dizer assim, a gente fala, um copeiro, né? Numa monarquia, o copeiro está ali do lado do rei. Ele pode não tomar decisões em relação ao reinado, ao governo, mas ele é um funcionário de alto escalão, de total confiança do rei. Por que ele ia sair da zona de conforto dele para ir construir os muros de Jerusalém? Por que ele ia fazer isso? Ele estava numa situação tão boa lá, mas o coração dele não aguentou de tristeza pela destruição da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, os portões quebrados, os muros destruídos. Então, irmãos, ele se levantou e ele foi em busca da reconstrução. E essa reconstrução também é parte das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos passando por situações e nós não estamos enxergando que lá na frente, a promessa que o Senhor fez, mesmo nessa peregrinação tortuosa, nessas tribulações e tal, mas que lá na frente existe a reconstrução para as nossas vidas. E essa reconstrução, ela pode ser entendida literalmente, como ainda nessa vida, como ela pode ser no âmbito espiritual. De repente eu vou morrer e não vou ver as coisas que eu gostaria de verem reconstruídas. Só que o principal é que a reconstrução da minha vida, ela está no mundo e no âmbito espiritual. Então as nossas vidas, elas estão sendo reconstruídas espiritualmente. Nós precisamos ter em mente que as nossas vidas têm um valor espiritual muito maior do que o material. Muitas vezes a gente fica revoltado, eu converso muito com o pastor em relação a isso, principalmente a minha vida profissional. Porque eu larguei a minha vida profissional para viver uma outra vida, uma vida que não era minha, de uma segunda pessoa, e hoje eu estou nessa vida profissional. E às vezes eu murmuro, às vezes eu acordo, eu vou para trabalhar só pela misericórdia mesmo, só porque os carnezinhos falam alto, mas eu fico falando, pastor, eu não aguento mais. Mas é a minha peregrinação. Eu esqueço que eu tenho promessa, e a reconstrução, ela está prometida lá na frente. Aí a gente vem aqui, ora, a gente conversa, a gente se aconselha, aí o Senhor começa a trazer a minha memória, Marcos, tem reconstrução para a sua vida, lembra que eu prometi? O que aconteceu com você foi porque foi minha permissão. E a gente também esquece que Deus está no controle de tudo. Então as coisas que acontecem nas nossas vidas são permissão de Deus, são permissão do Senhor, porque nós estamos vivendo momentos, eu estou vivendo um momento de peregrinação. O meu momento de promessa aconteceu quando eu tive encontro com o Senhor. Glória a Deus que o pastor aceitou que eu fosse para o monte naquele 9 de maio de 2016. Porque eu nem membro da igreja era, ele me conhecia de alguns anos atrás, e aí eu comecei a vir na igreja, esquentar o banco, um dia sim, outro não, domingo sim, 2 não tomava ceia, não dava dízimo, não participava de nada, mas eu tinha promessa, a promessa na minha vida foi lá atrás, em 1993, mas a promessa para mim estava esquecida. Foi quando eu tive um encontro com o Senhor. Aí eu tive aquele momento de crise. Aquele momento de crise me despertou. Então nós precisamos entender, refletir sobre qual momento que você está passando. Qual momento que você, assim como Abraão, o primeiro momento de Abraão foi a promessa. Segundo momento de Abraão, a peregrinação. A peregrinação que compreendeu de Abraão até Jacó, e depois se estendeu para as 12 tribos. E o momento de crise? No meu caso e no seu caso, erros, pecados, infidelidade. Quantas vezes o povo de Deus foi infiel na Bíblia? Pastor,
mesmo depois do exílio, voltando para Jerusalém, o povo se misturou com outros povos, sabendo que isso foi, não condição determinante, mas que isso foi um erro. O Senhor não quer que nós nos misturemos com outros povos. E hoje isso já não tem mais um sentido literal, hoje é um sentido mais espiritual mesmo, porque nós não devemos nos misturar com as coisas do mundo. Nós temos que procurar mesmo a santidade, nós temos que procurar mesmo a regeneração das nossas vidas. Aí caíram os muros, Deus libera o seu povo pelas mãos de Ciro para a reconstrução dos muros. Essa história, ela se repete nas nossas vidas? Sim ou não? Sim. A gente cai, a gente erra, a gente peca, a gente fala dos católicos que são idólatras, mas nós somos mais do que eles, porque eles ainda têm uma imagem lá. Você olha assim e fala, como é que pode a pessoa adorar uma imagem e tal? Mas a gente adora tantas outras coisas. Ele está adorando só a imagem lá, nós estamos adorando o carro, o celular, nós estamos adorando o nosso trabalho. Nós temos tantos ídolos, tantos deuses, e o Senhor abomina a adoração a outros deuses. Então a história e a trajetória do povo de Deus, ela se repete, sim, nas nossas vidas. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus permitiu uma trajetória para o povo dele. Deus permitiu uma trajetória na minha vida. Alguns conhecem, outros não. Mas Deus amoleceu depois do coração de Ciro para permitir o retorno. Olha aí. Ele amoleceu o coração de Ciro para permitir o retorno ao seu povo e a reconstrução das nossas vidas. Então, amados, reflitam nisso, meditem nisso. Zacarias 12:2 diz que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que nos cercam contra Judá e Jerusalém. Se a gente for analisar toda essa história do povo de Israel, ela culmina numa terra hoje chamada Santa, que é Israel, e que, por mais que seja um país muito desenvolvido, seja um país muito tecnológico, um país que de lá sai N prêmios Nobel, Nobel da Paz, Nobel de, enfim, um monte de coisa saiu de Israel, mas Israel, como diz aqui no profeta Zacarias, ele se tornou uma taça que embriaga os povos. O que quer dizer isso? Todo mundo fica atordoado por causa de Israel. O Israel é o termômetro do mundo. Tudo que acontece em Israel é um reflexo de toda a trajetória do povo de Deus. E hoje, desde 1948, eu falo hoje, mas mais de 70 anos, o Estado de Israel foi reconhecido. E a palavra do Senhor tem se cumprido literalmente naquele lugar, naquele povo. E como a palavra do Senhor diz, que é uma taça que embriague, porque os Estados Unidos, que é uma potência mundial, fica olhando para Israel, todos estão aliados. Outros países, a China fica de olho em Israel, o Japão fica de olho em Israel. Israel é isso aqui, ó. Os Estados Unidos, não sei nem quantos milhões de habitantes tem mais. China, acho que é 1 bilhão, mas o termômetro do mundo continua sendo Israel. A preocupação dos acontecimentos em torno do Estado de Israel. Agora, recentemente, acho que deve fazer 1 ano que Trump tirou a embaixada de Tel Aviv, e não sei se já efetivou, mas falou que ia colocar em Jerusalém. Foi um rebuliço só. Por que foi esse rebuliço? Os povos estão embriagados com a taça de Israel, estão preocupados. Então você vê as promessas do Senhor se cumprindo literalmente no Estado de Israel. Você vê as promessas do Senhor se cumprindo literalmente em toda a trajetória do povo de Deus, do povo de Israel, do povo hebreu. Por que a trajetória de Deus não vai se cumprir nas nossas vidas? Por quê?
Será que vai se cumprir, pastor, nas nossas vidas? Eu creio. Eu creio que o Senhor vai cumprir as promessas dele nas nossas vidas, mas fundamentalmente por uma coisa. Durante toda essa trajetória do povo que eu expliquei aqui, deu uma passada assim geral, nós vamos encontrar, desde a criação do mundo, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como eu falei no início, que o final da palavra ele culminaria numa busca, porque se não fosse o Espírito de Deus, desde a criação do mundo até hoje, nada disso teria acontecido, porque o Espírito de Deus, desde a criação do mundo, ele estava com Deus, ele era Deus. E muitas vezes nós esquecemos da pessoa do Espírito Santo. Nós esquecemos que o Espírito de Deus, ele move o coração de Deus em nosso favor. O Faraó pediu aos seus oficiais que encontrassem um homem em que esteja o Espírito de Deus. Então assim, reconhecidamente o Espírito de Deus é quem nos move, é quem nos incentiva, é o nosso consolador para que nós possamos compreender essa promessa. Então, medite na sua promessa. Qual é a sua promessa? O Espírito de Deus, ele nos move para que nós possamos seguir nessa peregrinação. O Espírito de Deus é aquele que nos segura, nos protege, nos guarda quando nós temos algum momento de queda, quando os muros das nossas vidas caem, quando os inimigos vêm e saqueiam as nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus que está aqui essa noite. E é Ele quem vai fazer a reconstrução das nossas vidas. Balaão, ele viu o Espírito de Deus sobre ele mesmo, quando ele se prostrou ao Senhor. Ele teve essa visão. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Imediatamente ele profetizou para os profetas. Então, quando faltavam palavras para Jó, foi o Espírito que o impulsionou. Não precisa falar nada, né? Jó já é... Jeremias, ele era levado a ter visões pelo Espírito de Deus. E aí, para não ficar só no Velho Testamento, porque tudo que eu falei está no Velho Testamento, João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, meditem nisso, o Espírito da verdade é o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, você o conhece, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então assim, olha que promessa maravilhosa que o Senhor deixa, independente de qual seja o estado que você está nessa sua trajetória. Eu não sei se você já caiu, se você está peregrinando, se você ainda está na promessa, lá no primeiro amor. Eu não sei se você está totalmente destruído, pedindo pelo amor de Deus, eu quero que o Senhor reconstrua a minha vida. Faça um propósito com o Senhor de reconstrução da sua vida, porque nós temos o Espírito da verdade, e o mundo não pode conhecê-lo. Por que o mundo está pulando o carnaval? A festa da carne? Porque o mundo não conhece. Se o mundo conhecesse o Espírito Santo, se o mundo conhecesse o Espírito de Deus, o mundo não estaria pulando carnaval. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e Ele está com vocês. Então, irmãos, nós temos que estar sedentos do Espírito de Deus. Nós temos que estar mesmo buscando a presença do Senhor. Nós vamos soltar um louvor, irmãos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e refletissem no hino que elas vão louvar, e que vocês buscassem o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus moveu toda a nação de Israel nessa trajetória.
E o Espírito de Deus, como diz João, está com vocês. Então nós temos que estar sedentos, nós temos que estar mesmo abertos a buscar o Espírito de Deus, para que Ele possa fazer você passar essa trajetória. Porque nada do que eu fale aqui, nada do que o pastor pregue, embora a gente pregue a palavra, mas nada do que o homem disser, vai ser possível fazer você passar essa trajetória. Essa trajetória só é possível se você passar com o Espírito de Deus, aquele que o Senhor entregou como Consolador, é aquele que é um novo advogado. A palavra fala, Jesus é o nosso advogado, e o Espírito Santo é o novo advogado, é outro advogado, melhor dizendo. Então nós temos Jesus como nosso advogado, nós temos o Espírito Santo como outro advogado, e é por meio, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós vamos conseguir passar a nossa trajetória. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos, irmãos. Então vamos buscar o Senhor, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar mesmo mais intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Tá pegando esse aí, tá pegando? Qual que é esse? Som. Então, irmãos, vamos fechar os olhos nesse momento. Enquanto elas estiverem louvando, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos meditar. Falar, Senhor, da trajetória da minha vida, o que eu preciso fazer para que o Senhor venha construir os meus muros, para que o Senhor venha reconstruir a minha vida? O que eu preciso fazer? Se coloca mesmo na brecha do Senhor agora. Se você conseguir, presta atenção na letra. Se você não conseguir prestar, não importa. Mas esse é um momento seu. É seu com o Senhor. É seu com o Espírito de Deus. É seu com o Espírito Santo. Então feche os seus olhos. Se concentre e examine tudo isso que foi dito. Examine tudo. Examine a sua vida. Examine os passos que você deu e os passos que você ainda precisa dar na fé. E coloca os seus caminhos, entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor nessa hora. Amém? Este lugar, meu desejo.